Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Larararara. Bem-vindos ao nosso 9º episódio do nosso PodMeb, o podcast da Missão Evangélica Betel, e hoje sobre um assunto tão importante, tão interessante, tão maravilhoso que é a adoração e louvor. Nós não poderíamos começar de outra forma senão adorando o nosso Deus. Amém? E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui um convidado muito especial, Josino Lopes, e eu vou deixar ele se apresentar, porque ele é tão carinhosamente conhecido aqui por nós como Tio Josino, mas eu gostaria que ele se apresentasse da forma que ele se sentir mais à vontade. Seja bem-vindo ao nosso PodMeb, que Deus abençoe. Desde já eu agradeço por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco para a gente falar desse assunto tão essencial, tão importante, que é a adoração e louvor. Então se apresenta para o pessoal, por favor. Para a gente é um prazer, Débora, estar aqui. Tá? Conheço vocês há um bom tempo, né? Sim, é verdade. Vocês me chamam de tio por causa dos sobrinhos que eu tenho no meio de vocês, né? Inclusive o que está ali na mesa, regulando as coisas, é um sobrinho meu, Marlon, né? Está aqui me ajudando a gravar o nosso último CD, que estamos em andamento, em fechamento aqui. Que bênção. Terminamos hoje de gravar as vozes e violão desse CD e vai ser enviado para o Rio para terminar lá com um grande maestro e irmão em Cristo, Vitor Santos, né? Sim, que legal. Um irmão muito amado, Vitor com 2 T, senão você não acha ele, né? É um irmão muito querido, um irmão que tem um coração muito grande para Deus, e ele tem me ofertado a orquestração dos CDs que a gente tem feito ao longo dos anos. Que legal. Josino Lopes, cara, quem sou eu? Acho que eu não sou ninguém, eu sou um irmão que, pela misericórdia do Senhor, ao longo dos anos, Deus veio me guardando. Faço parte de uma família de 8 irmãos, inclusive o mais velho, ele é pastor aqui nessa igreja, Sim, né? É o verdade. apóstolo Josué Lopes, é meu irmão mais velho, um irmão muito querido, um irmão muito amado, que tem um coração imenso para Deus, né? Para a obra de Deus. E a minha referência em família são meus pais, né? Meu pai, Neco Ercílio, um nome que ainda eu não achei outro nome. É verdade. Né? E minha mãe, né, que é uma referência para mim em termos de voz, em termos de conduta, em termos de mulher, né? Lina. Inclusive na família eu tenho mais 2 Linas, se eu não me engano, né? Sobrinhas. Então são minhas referências. E esses 8 irmãos, eu tive o único que teve o nome mais diferente da turma, porque se vocês for olhar, são 5 homens e 3 mulheres. Então você vai ver Josué, o mais velho, né, um nome bíblico. Depois vem Joás, também um nome bíblico. Sim. Depois vem Joabes, também um nome bíblico. Quando chegou em mim, parece que
parou a inspiração. Aí falou Josino. A inspiração bíblica acabou. Eu pensei que tinha acabado, né? E depois as minhas irmãs. Aí tem um irmão mais novo, Josadac, aí voltou a inspiração outra vez, Josadac, meu irmão mais novo. E aí as minhas irmãs, a mais velha, a Neuzi, depois a Neuza e a Nilvane, a mais nova. Tudo com N, tudo com J. Essa, pelo menos, a inspiração dos meus pais já esteve. Mas ao longo dos anos eu fui descobrir que o Senhor tinha permitido colocar meu nome de Josino, porque eu aprendi muito hinos. Oh, meu Deus! Tá vendo aqui? Tudo tem um propósito. Aí gravei os hinos, eu tenho alguns CDs gravados com hinos do cantor cristão e da harpa. Aí Josinos grava os hinos, né? Do cantor cristão. Não, brincadeira aqui, mas acaba colando, né? Não, colou e muito bem colado. Tá explicado e justificado, né? Aí eu passei a gostar do meu nome, Josino Lopes. Que legal. Então sou dessa família aí, graças a Deus, a herança maior que recebi, meus pais. Meu pai teve muitas posses, mas não se apegou a nenhuma delas ao longo da vida. Sim. E passamos muitas dificuldades também, como sempre, se for contar aqui a vida, vocês vão ficar chorando, e não é para chorar. Mas é bom colocar um detalhe. Em todo esse tempo, né, de dificuldade, porque um pai cuidar de 8 filhos, Sim. Na época aí eu estou com 57 anos, vou fazer 58 esse ano. Então, há 50 anos atrás, não era tão fácil como hoje, né? Você ter aquela renca de filhos. Sim. Mas uma coisa ficou bem marcada para mim, que esse período meu de criança, adolescente e tal, o Senhor me fez ser cego para as necessidades normais da vida. Sim. Então, não me lembro de passar dificuldade, apesar de agora eu lembrar que sim, os irmãos contando, meus familiares, não me lembro de passar vergonha por causa de vestir. Não me lembro disso, porque vejo a misericórdia de Deus em todos esses arranjos dele para a minha vida. Que bênção. E a maior herança que eu observei que papai e mamãe deixou para mim foi Cristo. Né? Não tem herança melhor que essa, então deixou para mim e para toda a família. Se você for buscar meus familiares, estão todos firmes no Senhor, né? Os filhos também, todos firmes no Senhor. Então essa herança não tem preço. Com certeza. Né? E é o que eu passo para os meus filhos hoje. Vou falar rápido um pouquinho da minha vida. Josino Lopes. Sim, muito legal. Eu já tive a oportunidade de ver alguns vídeos de vocês assim em família, né? Seja numa confraternização, num almoço, num aniversário. Já vi um ou outro, se eu não me recordo, 1 ou 2. E é legal que parece que todos vocês têm essa queda, assim, pela música, pela adoração, pelo louvor. E aí, quando vocês se reúnem ali, vocês gostam de cantar. Como que é essa relação aí entre os irmãos? Todo mundo gosta mesmo de cantar? Todo mundo parece que recebeu um pouquinho desse dom aí de dividir vozes e tocar? Na realidade, isso começou lá atrás com minha mãe, né? Minha mãe sempre cantava muito bem. Hoje eu não tenho mais meus pais conosco aqui, já está nos aguardando na glória, graças a Deus. Mas meu pai tinha uma voz muito bonita, né? Minha mãe também. E quando a minha irmã mais velha foi ter o primeiro namorado, aí esse namorado, eu acho, para chamar a atenção, para ter mais tempo em casa, levou um violão. Ai, meu Deus. E ele mesmo não tocava quase nada, mas ele levou esse violão para, de repente... Vai que cola também, que cola. Né? E aí deixou lá em casa. E aí eu e mais 3 irmãos, Josué, né? O apóstolo Josué, Joás, Joabes e eu, começamos a fuçar o violão. Então a gente ia para a reunião, ficava olhando a mão de quem estava tocando lá, e chegava em casa, imitava a mesma coisa, e aquilo um passava para o outro, e aprendemos violão junto. Deus permitiu que a gente aprendesse a tocar juntos. Então com 8, eu comecei com 6 anos e meio, meus irmãos mais velhos, né, do que eu, mas eu com 6 anos e meio comecei a pegar no violão. Então com 7 para 8, 8 para 9, eu já fazia dupla com meu irmão mais velho que eu, Joabes, cantando nas igrejas, eu e ele tocando violão e cantando. Tem foto disso lá, em preto e branco, na época não tinha cor as fotos, né? Mas veio dessa época. E hoje, os 4 irmãos aprenderam a tocar, o mais novo começou a aprender novamente agora, começou a ter interesse por violão há pouco tempo. E na família, os sobrinhos também vieram todos com facilidade para aprender. Que inclusive, bacana. o filho do Marlon, que está aqui, é um excelente baterista. Então, a música vem na família. E quando há esse encontro, então tem que sair música, né? Não tem que ter louvor. Tem que ter louvor. Ah, que legal, é isso aí. É um muito prazer legal. nosso fazer isso. Muito legal, Josino. E assim, há quanto tempo você já está nessa jornada aí com a música, né? Você comentou que começou com
seus 6, 7 anos. Exatamente. Agora você está com 57. Então, a gente pode dizer uns 50 anos nessa 50. jornada aí de música, de louvor. E o que você acha que te impulsiona, assim, né? Porque eu vejo, às vezes, principalmente essa geração de agora, assim, né? Pessoas que têm dons. Eu mesmo, na minha família, tenho pessoas da minha família, assim, com dons maravilhosos para cantar, para tocar, mas são pessoas que, ao longo do caminho, foram deixando, né, esse dom de lado e foram seguindo outras vertentes, outros sonhos, outros planos. O que você acha que te manteve, assim, meio século, né? 50 anos aí nessa jornada de louvor, de adoração, de música. O que você acha que é o seu combustível, que te dá motivação para não desistir, para continuar, para se aperfeiçoar, né? Quem te conhece sabe que você é uma pessoa que está sempre ali buscando se aperfeiçoar, entregar o melhor. O que você poderia nos dizer sobre isso? A sua pergunta é excelente. A minha motivação é Cristo. Não tem saída, né? Se não fosse Ele, não faria sentido nada para mim. Então, minha motivação, o que me motiva é Cristo. E saber que quando eu faço para Ele. Então, tem algo onde né, o que eu faço vai encontrar um caminho, um lugar onde vai ser apreciado por Ele, né? Então, a motivação é Ele. E desde criança, minha mãe, como era professora de escola dominical, salinha de 3 anos, 4 anos, então a partir do momento que eu aprendi a tocar, então eu ia para a salinha para tocar com as crianças, que a minha mãe estava ali envolvida. Então eu vinha aprendendo as canções desde criança por tocar essas canções. Depois de mais velho, com meus 11, 12 anos, eu perdi minha mãe com 9 talvez, não sei. Aí fui morar na casa de uma prima minha, chamada Cirineia, né? E também ela era discípula da minha mãe, um aprendizado com salinha. Continuei meu trabalho lá na Igreja Batista Ebenezer, né? Ela é minha prima, esposa do pastor Adair, esse que o Senhor levou há umas 3 semanas atrás, né? Foi recolhido pelo Senhor, um excelente homem de Deus, um homem de coração para Deus. E ali eu continuei, tocando na salinha e aprendendo as canções. E sempre envolvido nessa área da música. E você perguntou o que te prendeu na área da música. Sim. Se a gente for falar o lado natural, como eu perdi minha mãe muito cedo, eu não tive muita oportunidade de estudos. Então eu fiquei muito tempo viajando para um lado, para o outro com meu pai, e aí eu não tive tempo de estudar. Então eu comecei a estudar muito velho, com 11 anos que eu comecei a fazer os primeiros passos para estudar, quando a minha prima, Cirineia, me pegou na casa dela. Levou para casa dela, eu acho que foi em 79, 80, nessa época aí que eu comecei a estudar. Estudos relacionados à música ou escola mesmo? Escola assim? normal. Então, como eu comecei a estudar muito tarde, não teve tempo para mim ter uma profissão. Sim. Então, uma profissão mesmo, eu não tenho aquela profissão. Então, eu trabalhei em vários lugares, mas como a música sempre andou comigo, chegou um ponto da minha vida que eu falei, não, peraí, as pessoas me pediam, Josino, me ensina o que você faz. E aí eu falei, não, então vou começar a fazer esse negócio, vou começar a trabalhar com música, já que eu já faço isso no meu dia a dia, né? E aí comecei a usar a música não só como louvor, mas como também uma expressão de transmitir para a pessoa aquilo que eu estava sabendo, como professor. Sim. Então, ao longo dos anos, eu venho fazendo isso. Mas o que me motiva mesmo não largar o instrumento é a pessoa do Senhor Jesus. Sim. E o que as canções falam dele, o que o violão fala dele, o que a música em si, as notas musicais fala dele. Então, quando eu comecei a aprender que as notas musicais falam dele nos mínimos detalhes, foi aí que eu passei a amar mais ainda. Como assim? O que você pode explicar pra gente? Como assim as notas falam dele? Não, só de eu produzir um dó aqui, cada nota dessa está falando da pessoa do Senhor, está falando do alto, está falando do eterno, está falando daquilo que ele fez. Ele está embutido em cada nota. Se a gente fosse abrir um leque para falar aqui rapidamente sobre isso, para aqueles que são músicos que estão nos ouvindo, né? A gente costuma chamar que todos os acordes são formados por tônica, terça, quinta e oitava, só para eles entenderem o porquê disso. E aí a tônica e a oitava levam o nome do acorde. Então a tônica de dó é dó, a oitava de dó é dó, a terça, mi, a quinta, sol. Então está montado aqui tônica, terça, quinta, oitava, aí repete uma terça aqui embaixo. Mas isso é chamado de tríades. Interessante que é tônica, terça, quinta e oitava, mas é chamado de tríades. E aí você fala, mas por que é tríade sendo que é 4? Então a oitava repetiu a tônica, então eu tiro ela, tríades.
Pai, Filho e Espírito Santo. Uau, maravilhoso. Então me lembra ele, Trindade. Aí vem a pergunta, puxa vida, que legal, da tônica, terça, quinta, qual é mais importante? A maioria dos músicos, quem toca, fala assim, a tônica, porque é onde bate ali o acorde, dó. Mas não, novamente é a terça que é a mais importante, porque é a terça que define se o acorde é maior ou menor. A terça do acorde maior tem 2 tons de diferença, a terça do acorde menor tem 1 tom e meio. Novamente a trindade marcada ali, Deus marcado. São 7 notas, o número 7 é o número da perfeição. Sim. As mulheres são 1/8 a voz masculina, então tem a 8ª, o 8 mais que perfeito. Então se você for estudando, você vê que nas próprias, a nota musical, eu até deixei registrado aqui, né, uma coisa que eu sempre falo quando eu falo de música, as notas musicais não foram corrompidas com o pecado do homem. Sim. Não caiu junto com a queda do homem. Isso é de Deus. As notas se mantiveram. Sim. Então, quando eu toco as notas, eu estou falando dele, estou falando daquilo que é do alto. Então, isso me motivou a entender que não só a minha voz, nas notas que eu faço nas canções, como a letra que fala dele, mas o produzir das notas musicais fala dele. Sim. Isso eu comecei a aprender com esse grande maestro, Vitor Santos, sentado com ele mesmo? Uma vez, conversando, e começou a falar sobre isso, eu fiquei assim de boca aberta. É maravilhoso, né? A gente não para pensar nisso, a gente pensa tanto na parte técnica, né? Quem é músico, quem toca o instrumento, pensa tanto na parte técnica que a gente acaba não fazendo essa conexão com o espiritual, com o sobrenatural, né? E assim, até dentro desse assunto, eu vejo que as pessoas, às vezes, elas confundem muito a questão de louvor e adoração, né? Existia até uma questão dentro das igrejas, ainda existe, eu acho, aqui na missão a gente não tem muito disso, de que louvor e adoração era assim, adoração era questão de músicas lentas, aí você vai estar adorando, e louvor era músicas agitadas, que você vai estar batendo palma, né? E a igreja se animando, então meio que tinha essa divisão. Acredito que talvez em algumas igrejas ainda tem, aqui na missão a gente não vê muito disso. Ainda tem muitas pessoas com essa mentalidade. Eu vim com essa mentalidade de criança, porque me falavam isso. Louvor, música rápida, adoração, música lenta. Falei, que bacana, então vamos lá. Música de louvor, aí começar a escolher as músicas rápidas. Aí depois, agora, irmãos, vamos passar para a música de adoração, aí música lenta. Aí depois de uns anos eu falei, rapaz, esse negócio tá meio estranho. Aí alguém chegou e falou, não, peraí, não é assim não. Música de louvor é aquela que fala de louvor. Eu te louvarei, Senhor. Então, a adoração é aquela música que fala da adoração. Eu te adorarei, meu Deus. Falei, baseado então na letra. Na letra. E aí vi muitos anos pensando nisso, mas até que caiu a ficha e falei, peraí, louvor e adoração, vamos para a Bíblia. Sim. Aí eu fui para a Bíblia. Quando eu fui lendo e buscando na Bíblia, cada vez que o Espírito Santo deixa registrada a palavra adoração, eu vi que não tinha nada a ver com cânticos. Olha só. Não tinha nada a ver com música, tinha a ver com atitude. Olha só. Tinha a ver com atitude. Então eu comecei a entender que louvor é, primeiro, uma vida de dependência. Aí quando eu vou falar de uma vida de dependência, eu tenho que lembrar do meu filho. Eu tenho um filho de 23 anos, Lucas Atos, inclusive ele estava aqui gravando comigo agora. Ele é especial 2 vezes, então é uma criança que é especial. Ele depende da minha família, né? Eu e minha esposa e minha filha, né? E os familiares, mas mais eu e minha esposa depende da gente para tudo. Então ele se alimenta tranquilo sozinho, ele tem as suas coisas sozinho, mas para as necessidades íntimas, físicas, essas coisas, banho, tudo é a gente. Sim. Então ele depende da gente para tudo. Então, quando o Lucas depende da gente para tudo e quando ele faz alguma coisa independente da gente, normalmente não fica legal. Oh, meu Deus. Em vez de quando ele tenta fazer alguma coisa, quando ele acerta, a gente até aplaude, mas quando ele faz aquilo que ele não consegue fazer e ele tenta fazer, por exemplo, se ele vai no banheiro e tenta se limpar sem nos chamar, normalmente não fica tão agradável. Sim. Então, gera um retrabalho, né? Exatamente. Então, Lucas depende da gente. Isso é interessante. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Sim. Tem uma coisa que Deus não abriu mão. Eu costumo falar, o nosso país tem um grito de guerra que sempre fala assim, independência ou morte. Sim. Esse grito é bem famoso, né? Foi feito ali e tal, independência ou morte. O Brasil estava querendo ser independente. Quando nós criamos os nossos filhos, e da forma que nós somos criados pelos nossos pais, desde quando a gente nasce, os pais querem que os filhos sejam independentes. Verdade. Né? Dando todo o suporte para que o filho um dia seja independente. E nós buscamos independência na nossa vida natural, todo o tempo.
Mas Deus foi a única coisa que ele não abriu mão. Ele nos dá todas as coisas, mas ele não abre mão da nossa independência, da nossa dependência dele. Entendeu? Ele não abre mão. Então a adoração tem a ver com dependência. O dia que quando você age sua vida cristã independente de Deus, você está deixando de adorar. Um dos lados da adoração. Quando você vive uma vida cristã totalmente dependente de Deus, aí está um princípio de adoração. Né? Ali começa a sua adoração, uma dependência de Deus. E não necessariamente, aí você em momento nenhum citou sobre música, sobre hinos, você citou sobre um estilo de vida, uma atitude, um princípio. Exatamente, né? Uma vida de dependência de Deus, esse é o princípio. Eu tive o privilégio de cuidar de um amigo e eu vou falar com você, nenhum ser humano quer ser dependente, ninguém. Quando esse meu amigo chegou numa situação, numa doença que ele tinha, que ele precisou ser dependente para tudo, para ser carregado, para levar no banheiro, para tirar a roupa, para colocar na cama outra vez, até morrer. Foi morrendo aos poucos. Mas se você perguntasse para ele se ele queria aquilo, ele não queria. Nenhum de nós quer ser dependente. Sim. De nada. Mas a gente precisa cair a ficha que a gente precisa ser dependente de Deus. Sim, verdade. Aí, ser dependente de Deus, nós precisamos querer ser dependente. Quando nós somos dependentes de Deus, nós deixamos de ser independentes das outras coisas. O princípio que nós fazemos é errado. Nós queremos ser independentes no trabalho, independentes disso dos nossos pais e tal. O princípio não é esse. O princípio é ser dependente de Deus para que nós sejamos independentes de todas as outras coisas, porque Ele supre tudo para nós. À medida que nós somos dependentes dele. Então, isso é um dos pilares da adoração. Um só dos pilares da adoração que eu consigo enxergar ali lendo no Novo Testamento. Eu vou dar os textos daqui a pouco para vocês. O outro é prostrar-se. Uma vida prostrada aos pés do Senhor. Toda vez que o Espírito Santo, a maioria, quando ele fala adoração e chegou, adorou, ele coloca que essa pessoa ajoelhou-se, prostrou e o adorou, dizendo... A menorzinha frase, Senhor, socorre-me, está lá escrito. As outras tem outras pessoas, o prostrou e o adorou. E aqueles 3 que foram visitar Jesus, tirou seus presentes e deu ele. Não cantou uma canção. Sim. Não falou um texto, não fez uma oração. Fez um gesto, e o Espírito Santo colocou aquilo como adoração. Né? As pessoas chegaram e prostrando o adorou. Então, uma vida prostrada. Eu pude enxergar uma coisa, Débora, que é o seguinte. Nos lugares em que tem essa dinastia de reis, rainhas, quando qualquer pessoa chega diante do rei, a postura deles é de prostrar. Sim. Aquela atitude de prostrar é dizer que aquela pessoa ali é soberana. Sim. Você se submete àquela autoridade. Exatamente. Reverencia aquela autoridade. A Bíblia fala que os serafins se curvam diante de Deus. Adoração. Outra postura, além dessa dependência e prostrar, é reconhecimento quem ele é. O Espírito Santo e os discípulos no barco o adorou e disse, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Dando a ele total domínio da situação. Ele domina tudo. Sim. Ele é soberano. Então, quando você reconhece quem é Deus, quando você se prostra diante de Deus, e quando você vive uma vida de dependência de Deus, você está dentro dessa postura de adorador. Não tem uma canção nisso. Não tem uma oração nisso. Nenhum dos 3 pilares nós falamos sobre música, sobre hino, sobre letra, sobre composição, mas sobre atitude, né, sobre postura, se entregar ali realmente. Eu acho isso maravilhoso. Quando você comentou sobre dependência, eu até lembrei de algo que a gente pega muito forte lá em casa, né? O Heitor está numa idade, né, meu filho mais velho, 4 aninhos, ele está numa idade quando ele gosta muito de uma coisa, ele fala, nossa, adorei. Mamãe, eu adoro isso. Mamãe, eu adoro aquilo. E pelo menos eu fui criada e ensinada a nunca dizer adoro, a não ser para Deus. Né? Então a gente fala assim, olha, eu gosto muito, eu quero muito, eu amei, mas adorar não. E quando eu entendi, né, essa questão de que a adoração é como se eu estivesse ali tendo uma atitude de dependência. Imagina se eu falo, por exemplo, nossa, eu adorei este filme, adorei este desenho. Eu estou declarando o quê? Que eu dependo disso. Exatamente. Né? O próprio diabo, quando chega na última proposta, na tentação lá,
com Jesus no deserto, ele fala assim, ó, levou num lugar bem alto, mostrou todos os reinos. Sim. E falou assim, ó, tudo isso te darei porque foi-me dado. E Jesus não questionou ele. Se você ler o texto bem tranquilo, ele fala, ó, te darei tudo isso aí porque isso foi me dado. Jesus não falou nada. Se você prostrado me adorar, aquilo ali acabou. Jesus disse, peraí, você está de brincadeira comigo. E a resposta dele é dura e direta. Só o Senhor Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Sim. E ali o diabo se retira porque vê que ele não conseguiu. Teve que brecha, Jesus, né? Porque se Jesus prostrasse diante de Satanás ali, toda a situação tinha acabado. Nós não estaríamos aqui hoje. Tinha acabado, tinha sido frustrado, tudo isso. Sim, é verdade. Então Satanás, sabendo disso, que é uma postura de se curvar, é toda a questão de adoração, ele propôs isso para Jesus. Sim. Então, essa questão de adoração, quando a gente fala, irmãos, vamos adorar. Irmãos, você tem que ter uma vida de adoração. Sim. Quando você está na reunião, você continua essa vida de adoração. A adoração não é só na igreja e só no momento do louvor. A adoração é uma vida. É uma proposta que Deus te deu. Né? Eu vou falar os textos aqui, o Marlon vai colocar aí para quem quiser ler lá, porque a gente vai falando. Eu coloquei aqui sobre a independência, né? Sim. E quando eu falei sobre as notas musicais, eu cito aqui 1 Samuel 16, 23. Sim. Só para o pessoal entender, Josino, a gente vocês vão ver aí na tela, né, todas as referências, né, e nós gostaríamos de convidar vocês depois a meditar, né, você que é ministro de louvor, você que faz parte do Ministério de Louvor, ou talvez você não tem ligação nenhuma com o louvor, mas você quer ter uma vida de dependência, de uma adoração sincera diante do Senhor. Então fica aí o para casa para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, pegar cada uma dessas referências, anotar e depois você estudar aí ao longo da semana, meditar nessas passagens e deixar que o Espírito Santo faça cair ali no seu coração e gerar fruto essa palavra dentro do seu coração, né, Josino? Quando nós falamos que das notas musicais, que elas não caíram, que elas permanecem firmes e elas estão no domínio de Deus. Não se corromperam, né? Não se corrompeu com o pecado igual o homem. Em 1 Samuel 16, 23, fala aquela questão de Saul, quando o Senhor tirou o Espírito Santo de Saul e colocou um espírito maligno. Sim. A Bíblia deixa bem claro, foi da parte de Deus. E Saul ficava atormentado. E aí os sábios ali falaram assim, se você buscar uma pessoa que toque bem harpa, vai ser quando ele tocar, os espíritos vão estar saindo, Sim. você vai ficar aliviado. Ele manda buscar, e eles mandam lá buscar Davi. E eles falam, conheço um homem sisudo, em guerra e tal, e ele é um servo de Deus, tem unção de Deus e toca muito bem a harpa. Então tem algumas coisas junto aí. Sim. Não é só tocar bem, tem unção. Sim. Então quando os espíritos chegavam, se você lá ler o texto lá, né, a história, todo o contexto, bacana, você vai ver que quando Saul ficava perturbado pelos espíritos, Davi dedilhava a harpa, mas não cantava assim, sai. É verdade. Não cantava nada para sair espírito, ele só dedilhava. É verdade. E aquelas notas tocadas por Davi, um homem ungido por Deus, através daquele som das notas, os espíritos malignos iam embora. Maravilhoso. Então é mais uma forma de você ver que as notas musicais, ela quando é tocada por uma pessoa cheia da graça, ela faz toda a diferença em qualquer ambiente. E o maligno tem horror, essas notas tocadas por pessoas que amam o Senhor. Elas tocadas naturalmente já falam de Deus. Sim. Até os ímpios aí quando toca, as notas estão falando de Deus e a boca está falando de outras coisas. Mas as notas musicais, quando é tocada, elas falam de Deus, e quando é uma vida santa, ungida, usando aquele instrumento, a coisa fica totalmente céu. Sim. Então, sobre as notas, 1 Samuel 16, 23. 16, 23. E quando eu falo de adoração é uma postura e uma atitude do coração, é uma postura, né, quando você se curva diante do Senhor. E depois eu falo, adoração é uma vida em total dependência de Deus. Sim. Aquela vida de dependência, eu comentei. Sim. Aí eu dou alguns textos, vai ser colocado ali. 2 Crônicas 20, os 5, 6 até o 18, e o 18 também, né? Você pode ler separado, como ler junto. Mateus 2, 11, está falando lá sobre adoração, se você quiser ler com carinho lá, não tem uma música, tem uma postura. Mateus 4, 8 e 9, 10 e 11, Mateus 8, 2, Mateus 9, 18, Mateus 14, 33,
Mateus 15, 25, Mateus 28, 9, Marcos 5, 1 a 7, Apocalipse, esse é maravilhoso, 5, do 11 ao 14, e João 19 a 24. Esses Amém. textos, todos eles vão te dar uma ideia de que é adoração. Amém. Vamos colocar aqui o de Apocalipse? O Apocalipse, se o pessoal da técnica puder colocar para nós, Apocalipse 5. Do 11 ao 14. Vamos ler juntos aqui. Ali, ó, no telão para nós, ó. Então vamos lá, lê pra gente, Débora. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. É muito claro. Reconhecimento, prostração, se prostrar. Se prostrando. E o primeiro que nós lemos, dependência. Postura de dependência. Então você vê num texto só como Deus coloca a característica de um adorador. Sim. Por isso, quando você vai lá para João, né, depois vou pedir para colocar lá todos para vocês. Sim. O Marlon falou que tem gente que colocar todos esses textos para vocês. Por isso que lá em João, quando aquela mulher chega para Jesus, fala assim: onde é para adorar? Então Jesus fala: vou te falar uma coisa. Aí ela fala: uns dizem que é aqui, outros dizem que é lá. Aí Jesus fala: vem o tempo e vai chegar, e já chegou a hora, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é adorarão cantando uma canção. É verdade. Não tem texto, não tem oração. Ele vai adorar em espírito e em verdade. Sim. São esses que o Pai procura. Sim. Ok? Em espírito e em verdade não tem um momento, é uma vida. Adoração é uma vida. Sim. É uma vida de dependência. Deixa eu explicar só essa dependência. É interessante essa questão de dependência, né? Normalmente você colocar em Deus tudo na sua vida. Você vai fazer um arroz, você fala, se alguém te elogiar, você fala: graças a Deus, sim, Ele me permitiu fazer. Se você vai lavar uma vasilha, nossa, sua vasilha fica linda, como é que você vai? Nossa, graças a Deus, não sou eu. Tipo assim, sim, você não traz para você a sardinha, não, mas normalmente às vezes a gente esquece, fala assim: nossa, eu sou bom demais, né? A gente tem esse hábito de se vangloriar. Sim. Mas a adoração é o contrário, é você dar a Ele a glória, sim, de tudo quanto você faz. O reconhecimento. O reconhecimento, mesmo das coisas que você já sabe fazer, sim, você tem que depender dele para aquilo. Sim. Onde é que você vai ver a adoração mais clara? É quando uma pessoa deixa de adorar. Eu dou exemplo do motoqueiro, né? Uma pessoa que pilota muito bem uma moto. Então ele está vindo na estrada, de repente um cavalo atravessa na frente, ele puxa o freio, arrasta a moto para o lado, dá um cavalo de pau e sai fora do cavalo e vai embora, não bate. Chega lá na família e vai contar: cara, se eu não fosse bom no guidão, se eu não fosse um cara treinado, eu tinha me eu tinha me arrebentado todo. O cavalo entrou na frente, eu puxei para o lado aqui na hora, dei um salto por cima dele e ele deixou de adorar. Sim. Porque se ele quisesse, entendesse que a adoração a Deus é reconhecimento que Ele, sim, que dá livramento, fazer: se não fosse Deus ali, eu tinha me arrebentado todo. É verdade. Se não fosse Deus ali me dar graça para mim saltar fora daquele cavalo, eu tinha me estourado todinho. Entendeu? Quando você dá a Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, isso é adorar. Sim.
Isso é adorar. No dia a dia, nos pequenos momentos, nos grandes momentos. Qualquer. Nós temos uma frase, tem irmãos que falam isso, eu escuto muito. Vai falando de problema, aí fala assim, mas esse problema aqui está tão difícil, irmão, que é só Deus. Eu falo assim, irmão, e quando não é Deus? É Deus em tudo. Então até nossas frases às vezes atrapalham essa questão da adoração. É verdade. A gente sem querer, a gente fala coisas que, misericórdia. É verdade. E aí, Débora, quando fala de canções, né? Porque eu trabalho com louvor. A adoração, uma vez que você tem essa postura, vai fluir de você aquilo que é para Ele. Sim. Aquilo que é para Ele. Então você vai ter vontade, desejo de cantar aquilo que fala dele, aquilo que demonstra o que Ele é. Ok? Então é a partir daí, de uma pessoa que tem uma vida consagrada ao Senhor, ela vai ter essa atitude, Senhor, o que o Senhor quer ouvir? O que te agrada? Sim. O que vai chegar como aroma suave diante do Senhor? E é nesse ponto que nós linkamos a adoração com louvor. Interessante. Certo? Porque até então nós estamos falando de estilo de vida, de atitude, Exatamente. De escolhas, de dar reconhecimento a quem merece reconhecimento, exato. De depender daquele que nos criou, que nos deu fôlego de vida, que horas. renova as misericórdias sobre as nossas vidas todas as manhãs. Exatamente. As misericórdias estão ali renovadas, novinhas em folha sobre nós. Em qual ponto a gente linka, então, a adoração com o louvor? Nós já falamos que a adoração é uma vida, né? De prostrar, de dependência, de reconhecimento. Amém. Sim. Louvor, a gente se explica em uma palavra para explicar. Louvor é elogio. Né? Então, quando a Bíblia fala assim, e Deus criou o homem para o louvor da sua glória, então nós fomos criados para viver uma vida de elogiá-lo. Que legal. O tempo todo. Então, a nossa vida, quando alguém olhar para nós, fala assim, poxa, aquele cara ali é diferente. Ele vive uma vida de elogio. Tudo que ele fala que é Deus. Então, louvor é elogio. E louvor é uma vida, não é uma canção. Louvor é uma vida. Se eu, vamos supor, esse caderno aqui, ele foi criado para que eu pudesse escrever. Se ele fosse criado para eu poder escrever e a hora que eu passasse aqui, qualquer coisa nele não ficasse registrado, ele não concluiu o objetivo que ele foi criado. Então, o criador do caderno ia jogar ele fora, Sim. porque ele não concluiu, ok? Se Deus nos criou para o louvor da glória dele e isso não está dando resposta, que sentido tem? Sim. Louvor é uma resposta. Eu fui criado para a glória de Deus. Eu anotei um texto aqui sobre louvor. Sim. Nós não vamos ler porque ele é muito grande. Louvor é elogio, é 24 horas, é uma vida, Sim. não é uma canção. E aí Efésios 1, 3 ao 14, ele explica muito bem essa questão do louvor. Ele vai falando várias coisas e sempre ele enfatiza a palavra louvor. Porque foi para o louvor, porque foi para o louvor. Se você ler lá com carinho e marcar toda vez que tiver a palavra louvor, né? Efésios louvor, 3. Efésios 1, de 3 ao 14. De 3 ao 14. Então, vocês anotem aí para depois meditar em casa. Traz muito essa questão do louvor. Vai falando de várias coisas e vai lá e taca o louvor lá. Porque vocês foram criados para o louvor. Para que tudo isso é o louvor. Então, nos colocando como uma criação que Deus fez, e realmente foi assim, para que vivesse uma vida de elogio a Ele. Sim. O tempo todo. Não é isso? Então, o que é elogiar? Irmãos, é muito simples. Qualquer criança sabe fazer isso. Sim. Né? Chega perto da mãe, a senhora está linda hoje, esse vestido ficou ótimo na senhora. Ela está louvando a pessoa da mãe. Sim. Né? Com elogios. Deus quer isso de nós o tempo todo. Né? Então as canções falando sobre isso tá só expressando aquilo que Ele quer de nós. Sim. Né? Nós podemos, Deus está aqui tão certo como o ar, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Sim. São elogios. Né, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Sim. A Ele ministramos esses elogios todos. Sim. Então, elogiar Deus é o que Ele espera de nós o tempo todo. Sim. Então, Ele nos trouxe de volta em Jesus Cristo para que as coisas fossem consertadas. Nós perdemos lá em Adão.
essa característica do louvor. Sim. Nós começamos a nos vangloriar, é nós que somos mais importantes, é os nossos problemas que são mais importantes que os dos outros, a minha luta é mais difícil que a do outro, os meus problemas são mais... Então, quando a gente se vê murmurando. Né? Murmuração é o contrário de louvor. Né? Você se vê se murmurando porque você não consegue. Nós, naturalmente, não vamos conseguir atingir o ápice das coisas, como a gente pensa que vai ser melhor nisso, ser melhor naquilo. O homem não consegue, apesar que a humanidade corre atrás disso, tudo que você olha está buscando isso, através dos serviços, faculdades, formatura, tudo levando... Uma promoção no trabalho, conseguir um cargo maior. Exato, tudo vangloria ao nosso ego, nosso eu. E Deus é o contrário. Filho, você não é nada, você é pó. Se você quiser viver a vida do jeito que eu te criei, você tem que viver uma vida de louvor para mim. Sim. Uma vida onde responde. Sim. Por isso que toda vez que você vai no contexto, o contexto de Deus é buscar primeiro o reino de Deus, me busque, e nessa busca vai ter adoração, vai ter louvor, e as outras coisas, desde que no tempo certo te dou, elas vão ser acrescentadas. Se eu cuido dos pardais, se eu cuido dos lírios, não vou cuidar de você? Sim, é verdade. Então, nós cristãos precisamos cair a ficha. Sim, essa é a grande verdade. É verdade. Os momentos que a gente tem nas reuniões é uma expressão de uma vida que a gente precisa ter de consciência no nosso dia a dia. Né? Os nossos momentos de cânticos, aqueles momentos que você fala, nossa, hoje teve uma adoração, irmão, que ótimo que teve, mas é uma expressão do que você teve em casa, porque se você não tem isso em casa, ali é só fogo de palha. Ali é um momento que Deus não recebeu tanto. É verdade. A nossa expressão através dos cânticos, vamos colocar assim, o cântico, ele pode expressar momentos de louvor, porque você está elogiando, momentos de adoração, porque você está se curvando, dependendo dele. Então, a gente precisa entender que a nossa vida, a Bíblia fala que nós somos instrumentos na mão de Deus. Né? Esse instrumento, ele paradinho aqui, ele não sai som nenhum. É verdade. Quando eu toco ele produz um som maravilhoso, apesar que eu não expliquei. Esse violão está com cordas novas, tá? Então ele está voltando aqui, me perdoe os músicos aí, se desafinar aqui, eu vou ter que chegar na hora, ou se eu tocar desafinar, porque as cordas estão novas e nylon volta muito. Depois a gente vai explicar sobre instrumento para vocês, que também eu sou chato com instrumento. Mas, muito bom. Como eu estava falando aqui, esqueci. Nós estávamos falando, né, sobre a questão do louvor, de vir até ao culto, à reunião e conseguir expressar ali aquele momento de elogio, de louvor a Deus. E eu até ia complementar que, e aí você me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que nós poderíamos dizer que só será possível chegar, né, numa reunião, no culto ou dentro de casa, dentro do carro, onde quer que a gente esteja, e conseguir elogiar o nosso Pai, elogiar, né, o nosso Criador, se nós verdadeiramente tivermos uma vida de adoração. Porque quem não reconhece quem Ele é, não vai ter desejo de elogiar, de louvá-lo. Quem não declara sua dependência nele, não vai conseguir também elogiá-lo, porque talvez vai estar com a vida fadada ali aos problemas, aos fracassos. É simples, Débora, porque às vezes nós passamos anos e anos pensando que a gente vai na reunião para ser abençoado. Sim. Nós temos a consciência, hoje eu vou no culto que Deus vai me abençoar. Sim. Irmão, não, você vem no culto para trazer alguma coisa. É verdade. Deus está esperando que você venha à reunião para trazer algo. Você que é filho, eu estou falando para filhos, tá, irmão? Estou falando para ímpio, não. Então, a expectativa de Deus para os filhos é que você cultua-o. A palavra culto é que você leve alguma coisa. Sim. Não que você vai lá para receber. Mas Ele é tão bom que Ele vai te dar. É verdade. Ele sempre dá. Misericordioso. Ele é bom demais. Mas só de você ter o prazer de ser essa peça, esse ser criado para louvor e adoração, irmão, você quer mais o quê? Sim. O que você quer? Porque isso quebra aquela dificuldade de muitos irmãos, de muitos de nós, que vai na reunião e fica observando. O dia que a reunião foi do jeito que agradou você, cantou uma canção que você sentiu, nossa, a canção é maravilhosa, você volta de lá nas nuvens. Nossa, o culto foi uma bênção hoje. Eu senti maravilhado. Quando eles cantaram aquela música, então, nossa, ele esquece que tudo é para Deus. É verdade. E aí o dia que ele vai lá, que não canta nenhuma canção que ele gosta, que de repente não fazia, ele fala, não, a reunião hoje foi fraca. É pessoal, verdade. Hoje não estava bom o louvor, não. E a gente poderia até perguntar, né, devolver o comentário dizendo o seguinte, mas você foi para receber ou para oferecer? Exatamente. Né? A Bíblia fala, o Senhor fala assim, ó, que não chegue ninguém diante de mim de mão vazia. De mãos vazias. E que não ofereça nada que não lhe custe também. Exato. E Davi fala outra coisa mais séria, aí vai além. Nós só podemos oferecer a Deus aquilo que é dele mesmo. Sim.
Olha Cara, só. Davi fala assim, ó, Senhor, da sua mão eu recebo e te devolvo. Olha só. Então, irmãos, não é nada nosso, Sim. não é nada criado, uma ideia nossa, eu tenho uma ideia nova aqui que vai dar certo. Não, irmão, não é ideia Sim. nossa, é do Senhor, É verdade. é dele. Uma vez que você está cheio dele, você está dependendo dele, você está prostrado dele, o que vai vir? Vai ser verdade. ele. Vai ser É ele. verdade. Não tem outra Maravilhoso. coisa. O exemplo que mais simples, você pega, nós somos como uma esponja. Eu já vi os irmãos falar isso, e uma vez eu vi o irmão Chuchu, que é da turma do Print, falar lá há uns 30 anos atrás. Se você pega uma esponja de lavar vasilha, que é as esponjas, né, e enfia ela dentro do café, ela vai encher de café. Quando ela for espremida, vai sair café. Sim. Não vai sair outra coisa. Enfiou dentro do leite, tirou, vai sair leite. É verdade. Se você se enche do Senhor, quando você for exprimido, o que vai sair é o Senhor, não é nada seu. Sim. É do Senhor. Por isso que adoração e louvor não está preso a canções. Sim. Apesar que as canções estão dentro. Sim. Louvor não está preso a uma música, apesar que ele está dentro. É Sim. uma expressão, Sim. é uma forma. Os salmos é assim. É Sim. uma expressão de louvor. Verdade. Então, você chegando numa reunião, você não precisa ter voz boa para louvar. Você precisa ter um coração Sim. sensato, De adorador. sincero, de adorador, reconhecendo que verdade. você vai na reunião para você adorar aquela pessoa que você foi lá, adorar coletivamente aquilo que você já faz na sua casa, no Sim. seu dia a dia, no trabalho, na escola, no colégio, na faculdade. Você vai ali, porque a palavra de Deus fala assim, onde 2 ou 3. Esse é o princípio da reunião. Se reúne para dentro do meu nome, então eu vou estar no meio de vocês, Sim. em autoridade. Por isso que você vai reunir para ter essa expressão de louvor e adoração dos santos. Eu acho que Maravilhoso. depois a gente coloca lá os textos para os irmãos. Nós vamos ter que fazer depois um intensivo só sobre louvor e adoração, uma parte 2. Vamos louvar então? Ó, Vamos elogiar ao nosso Deus através aí de um hino que Deus tocar no seu coração. queridos, como eu falei, a gente está terminando de fazer um CD, né? Agora, um novo trabalho. Quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, vai lá em todos os portais de música que tem, coloca Sim. lá Josino Lopes, Sim. você vai estar encontrando a gente lá. Hoje você está em plataformas de streaming, por exemplo, Spotify, Sim, todas as Deezer, plataformas. tem no YouTube, canal no YouTube, também, Instagram. Instagram. Então procurem aí Josino Lopes, sigam, ouçam as músicas, curtem, elogiem, divulguem o trabalho, porque tudo isso ajuda aí também na Exatamente. jornada do músico. E você também é compositor, né, Josino? Sim, a Você gente- compõe suas próprias canções? O Senhor tem dado várias canções. Como eu falei com vocês, Josino, então eu tenho vários hinos gravados. Os hinos são clássicos. Então eu tenho vários hinos da harpa cristã gravada, tenho Sim. vários hinos do cantor cristão gravado. Sim. E o último CD que foi lançado em 2020, eu coloquei os dois juntos, 7 canções do cantor cristão e 7 canções da harpa cristã Sim. nesse CD. Que legal. Então eu amo muito essas canções, esses hinos precisam ser voltados a cantar nas reuniões, porque são hinos que falam da pessoa do Senhor e tem uma história por trás. Sim, Ok? Então, para quem sabe o que eu estou falando, sim. né, vai dar valor. É um spoiler do que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então vamos lá, vamos Exato. louvar. Essa canção que eu vou cantar agora, ela está nesse novo CD. Essa canção o Senhor me deu ela, eu estava numa reunião, nós estávamos numa reunião, e no início da reunião um irmão orou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E deu uma oração nesse texto. Quando o irmão foi abrir o momento de ceia, ele leu esse texto, que ele já estava separado, já tinha separado esse texto de João, né, falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento o Senhor começou a me dar essa canção aqui, e a gente compôs, vai estar nesse novo CD. Ela é assim. Deixa eu molhar aqui, porque senão a garganta não desce. Maravilhoso, vamos lá. Ela diz assim, ó. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, ele veio a nós.
para o Cordeiro de Deus. Ele é digno de louvor. Ele é digno de louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Força, honra, glória e louvor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, Ele veio a nós. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele é digno de louvor. Ele é digno de louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Força, honra, glória e louvor. Olhai o Cordeiro de Deus. Olhai o Cordeiro de Deus. Olhai o Cordeiro de Deus. Jesus. Amém, maravilhoso. Amém. Glória a Deus por isso, né? Lá quando vocês vêem a gravação, tem essa, quem canta mais é as mulheres, porque eu compus a canção num tom que dá para as irmãs cantar tranquilo, e os homens repetem um back vocal, Jesus, durante o contratempo. Que lindo. Quem tiver curiosidade, depois do CD ser lançado, vai poder ver esses detalhes. Maravilhoso. E enquanto eu te ouvia, né, eu estava pensando aqui, observando, na verdade, que toda canção ela tem um centro, né? Toda essa letra aí que você entoou, que você cantou, que você louvou, elogiou a Deus, ela teve Jesus como o centro, né? E do início ao fim, dizeres, inclusive, da própria palavra do Senhor. Então, a gente pode dizer que é uma canção bíblica e cristocêntrica, né? Vamos dizer. Você acha que as composições de hoje, os hinos de hoje, eles têm, assim, um perfil diferente, um pouco distante disso, não generalizando, a gente sabe que tem boas canções, bons compositores, mas tem uma onda aí também de canções que às vezes parece que Jesus não é muito o centro, né? Parece que o centro é a nossa bênção, que o centro é eu te quero agora, vem agora, desce agora e me queima agora e faz tudo agora. Mas, Débora, isso é nós somos assim, né? Nós temos essa tendência, e quando a gente não tem essa dependência de Deus, a tendência é buscar aquilo que nos agrada. Sim. Então, os cânticos
de uns anos para cá, não que lá atrás não tinha, Sim. mas agora ficou mais evidente. Sim. O que faz sucesso é aquilo que te leva a ter um conforto, aquilo que fala da sua alma, aquilo que fala do seu lugar de segurança. Que mexe com as nossas emoções, né? Te faz arrepiar. Exato, te faz... isso. E eu quero dizer aqui que eu entendo que louvor, quando a gente se encontra, nada, eu ouço canções no meu particular. Sim. No meu particular, eu ouço canções que muitas vezes eu falo, não, peraí, essa canção está falando mais para mim, mas eu ouço do campo harmônico, pela melodia, Sim. pelo irmão, e várias coisas que ele fala ali que é interessante, mas em algum momento ele foge um pouquinho o assunto para a minha pessoa, então eu tenho pessoal. Sim. Eu acho que o problema maior é quando você leva isso para o coletivo, você traz para ensinar no meio do povo de Deus. Sim. Então, a reunião dos santos, quando nós nos reunimos, é para cultuar uma pessoa. Sim. Então, o próprio reunir, quando vos reunir, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem... Tudo seja feito para a glória de Deus. Sim. Então, quando isso foge esse foco, não é mais o Senhor, mas sim nós saímos daquele plano de Deus com respeito a cultuá-lo. Sim. E eu acho que é um perigo que deve tomar um outro tempo separado, quando a gente começa a falar de nós mesmos. Sim. Quando a gente começa a colocar nossas evidências em primeiro lugar e Deus em segundo e às vezes em terceiro e às vezes nem entra Deus. Uhum. Às vezes você ouve uma canção que fala coisas lindas, mas em nenhum momento cita o nome do Senhor. Sim, é verdade. Então, eu tenho me preocupado muito com isso. A gente não pode ficar falando que às vezes vai de encontro a alguns princípios de outros irmãos. Sim. A gente precisa que o Espírito Santo os revele, Sim. traz a luz. É porque a gente anda segundo a luz do Espírito Santo. Então, que o Senhor abra os olhos desses irmãos, né? Esses irmãos que têm essa responsabilidade de trazer o louvor para toda a congregação e entender que quando nós nos reunimos... Irmãos, Débora, o único momento onde quando a igreja reúne de culto mesmo é na hora dos cânticos. É ali que todos têm um momento de expressar aquilo que está no seu coração da pessoa do Senhor, em conjunto. Porque o horário do compartilhar é Deus falando através do pastor, do ministro, a nós. Sim. Isso é diferente. Vem de cima e é distribuído. Isso, se aquele ministro estiver com o coração voltado para Deus. Que é outro ponto, né? Que é outra situação. Mas enquanto igreja, do mais novo ao mais velho, do mais feio ao mais bonito, do mais baixo ao maior, do mais simples ao inteligente, do mais pobre ao rico, para Deus não tem essa distinção. Sim. Ele está esperando de cada um a mesma resposta, um coração de louvor. Sim. E quando você chega nesse momento, você começa a cantar canções que está falando de você, do que você vai receber, do que você vai ganhar, tem alguma coisa errada. Sim. Eu não quero nem a minha questão olhar uma canção ou outra. Sim, claro. É levar as pessoas que estão refletir, a né? refletir. Sim. Começar a pegar as canções e olhar a letra. Sim. Irmãos, o que fala a Deus é as letras. Sim. Né? Eu acho também que até assim não é uma questão nem de ser certo ou errado, né? Mas tem canções que eu vou cantar ali no meu secreto com Deus, eu para Deus. Isso. E tem canções que a gente vai trazer para o congregacional, a igreja para Deus. Né? E muitas vezes a canção é uma experiência de uma pessoa. É verdade. Quem compôs teve aquela experiência. Então, para ele aquilo valeu. Se aquilo abrir um leque, não vai ser o mesmo. Deus não vai olhar com os mesmos olhos. Porque não foi a experiência dos outros. Sim. Então, até nesses pontos a gente tem que olhar. Porque na experiência, vamos supor, eu tenho filhos, você tem filhos. Sim. Então, eu tenho uma filha de 16 anos e tenho um filho de 23 anos, mas tem mentalidade de uma criança de 5, de 6. Sim. Então, eu não vou cobrar do Lucas, de 5 anos, na mentalidade, uma composição que dê entender claramente para mim aquilo que eu sou. Mas da Ana, que tem entendimento, eu vou cobrar dela. Então, muitas vezes uma criança, espiritualmente, não de idade, chega diante do Senhor e fala coisas para ele como criança. E ele, como pai, muito bom. Mas ele não vai esperar que ela fique falando aquilo o tempo todo. Quando ela crescer, for madura, começar a comer alimento sólido, ela tem que mudar o linguajar dela. Sim. Ok? Então, isso serve para nós. Qual é o seu linguajar? Qual é a sua maturidade diante de Deus? Você está tomando leite ainda nessa área? Sim. Para Deus ficar te ouvindo que, de repente, você quer ter uma intimidade com Ele que não é a real,
Porque Deus, intimidade não é liberdade. Sim. Né? Eu tinha intimidade, enquanto meus pais vivem, eu tinha intimidade com eles, por estar debaixo do mesmo teto, por conhecer, mas eu não tinha liberdade de falar qualquer coisa com eles. Sim. Então, quando eu chegava diante deles, era senhor, porque se eu falava você ou você, ele falava, o que foi que você falou? Repete. Ô pai, me perdoe, eu errei, é o senhor. Ok? Eu estou dando uma coisinha simples. Então, se um nenenzinho chega perto do pai e fala você, ele vai passar na cabeça, ô filho, não é você não. Tem que falar com o papai senhor, tem que falar com a mamãe senhora, Sim. Não é assim que a gente faz? Sim. Mas depois que vai crescendo, você continua falando você? Já não te falei que eu sou senhor, sou seu pai? E aí a gente chega para Deus e começa a chamar Deus de você, ele vai deixando, porque é criancinha. Mas chega um ponto que ele fala assim, peraí, você não vai crescer? E entender que eu sou o Senhor? É verdade. Uma questão de reverência. Reverência, né? Eu sou o Senhor. E eu percebo, às vezes, que tem hinos assim, que além da falta de reverência, a gente chega com uma certa exigência diante de Deus. E quem somos nós para exigir alguma coisa? A própria palavra Senhor, você está falando que ele é seu Senhor. Você não pode inverter esse valor. Você chamar o Senhor e falar assim, agora você vai começar a dar ordem para o Senhor. Sim. Não, eu tenho que receber a ordem do Senhor. É verdade. Eu sou escravo. O Senhor chega e dá a ordem. Que dia que o escravo vai chegar perto do Senhor e falar, não, peraí, eu vou lavar isso aqui não. O Senhor que vai lavar ali para mim, é o Senhor que vai consertar o meu carro, é o Senhor que vai... Não. Se for da tua vontade, Senhor. Sim. Se essa é a tua vontade, Senhor. O próprio Senhor Jesus, eu não faço nada sem consultar o meu Pai. Sim. Eu só faço aquilo que Ele me manda. Uma vida de obediência. E às vezes a gente, no meio dos cânticos, a gente parece dar liberdade para colocar algumas coisas. Então os ministros, o Senhor vai cobrar. Sim. Até quando você vai permitir essas letras entrar, Sim. esses princípios entrar? Até quando você vai permanecer tomando leite? Porque o nosso Pai é misericordioso, mas Ele espera que nós cresçamos. Sim. Até que seja formado em vós o varão perfeito, a pessoa do Senhor Jesus. Sim. Então é passo a passo. Então por isso que a gente não pode taxar, está errado. Não. Tem que ver qual nível esse irmão está. É criança ainda? Então o Senhor vai permitir. Mas eu chegar e fazer a mesma coisa que ele, aí o Senhor fala, peraí. É verdade. É a mesma coisa com o seu filhinho, né? Você tem um filhinho de quantos anos? 4 aninhos. 4 aninhos. Então, ele vai lá no barro, embola no barro, mistura comida com barro e tal. Ele fazer é legal, mas você sentar com ele e começar a fazer também... filho, você faz? Então eu vou fazer também para... Não, peraí, filho, você fez? Então, deixa eu ensinar. Isso aqui é isso aqui é aquilo e tal. Ele volta a fazer, filho, isso aqui... Até ele crescendo, agora não vou fazer mais. É verdade. Porque nós vamos crescendo. Até... É de dia a dia, sim, né? Sim. A Bíblia fala, né? Passo a passo, dia a dia. Sim. Mas nós precisamos ter esse crescimento. Sim. E quando fala disso que você falou, né? Como é o nosso relacionamento com Deus nas músicas, nos cânticos? Sim. É falar de você mesmo para confortar sua alma? Num culto? Ou é cultuá-lo, dizer o que ele é? Ou será que eu estou preocupado em apenas atingir as minhas emoções, né? Uma vez eu ouvi uma reportagem a respeito de uma banda muito famosa, que eu não vou citar o nome aqui, e ela tinha eu nem sabia que existia isso, né? Mas eles disseram que ela tinha um engenheiro musical. E aí a função deles era projetar notas, acordes, eu não sei muito bem se eu estou usando o termo certo, mas que fossem específicas para tocar certas partes ali do pensamento, do intelecto, para gerar emoção e as pessoas serem levadas a se emocionar e falar, nossa, essa música é fantástica porque me fez chorar. Eu ouvi 2 minutinhos da música e eu tô em prantos, né? Então, assim, é muito sério. Realmente a gente trouxe esse assunto aqui, esse ponto, e como o Josino falou, não para poder apontar o que está certo ou errado, mas para convidar, né, os ministros que estão nos ouvindo, os líderes de louvor, que lideram as equipes de louvor, qual tem sido a sua motivação na seleção ali dos hinos que a gente leva para congregação? Cantarmos juntos. Fazer com que a igreja em unidade elogie e louve a esse Deus e faça de Jesus o centro daquele culto, né? Ou será que nós, né, como ministros de louvor, temos nos preocupado em colocar canções onde a igreja vai chorar, se jogar no chão, se emocionar? As notas têm isso, né? Sim, por si só. Exatamente. Se tiver unção. Exatamente. As notas, engraçado, né? É engraçado falar que é assim, engraçado para as notas. Mas as notas, ele tem esse lado melancólico, as notas menores,
Lá menor, e o Lá maior tem um lado alegre. Olha só. Então até nas notas, e aí você vê, a terça do acorde maior, ele tem 2 tons de diferença, 2. A terça do acorde menor tem 1 tom e meio, então meio tom atrás. Então Lá maior, Lá menor. Então, se a gente não tiver cuidado, até as notas podem nos levar a ter um momento melancólico, Sim. um momento triste. Tem música que a gente ouve o comecinho dela, você já está ali em prantos, a música nem chegou no refrão. Isso não é ação do Espírito Santo. Isso, as pessoas confundem. Isso é ação da nossa alma. A nossa alma ela é emotiva. Elas são motivadas por sons, por notas. É verdade. Vou dar um exemplo claro como é que as notas fazem diferença. Os sons sem letra. Se você tem medo de assistir um filme de terror, o que te faz ter medo de um filme de terror? Se você olhar bem, são os sons que são produzidos na hora das cenas. Tirou os sons, as cenas ficam muito tranquilas, vazias. Né? Se você... Vou dar um exemplo aqui, as torcidas vão gostar, questão de Atlético e Cruzeiro. Irmãos, não está aqui falando de futebol, por favor, não estamos falando de futebol aqui. Mas eu, particularmente, eu nunca vi a torcida do Cruzeiro, num jogo do Cruzeiro, com o Mineirão lotado, cantar o hino do Cruzeiro na hora do jogo. Ixi, ó, os cruzeirenses que estão nos ouvindo aí. Não vai mandar hashtag. Talvez as pessoas nunca se perguntam, mas musicalmente falando, inconscientemente, o homem percebe isso. Porque a música do Cruzeiro é tocada em tom menor. Ela é em tom menor. E o tom menor, ele é melancólico. Se isso for cantado na hora do jogo, pode trazer empatia. Os jogadores podem ficar para baixo. Já na torcida do Atlético, durante o jogo, muitas vezes eu vi o hino do Atlético ser cantado, porque o hino do Atlético é em tom maior. Então não estou falando de time aqui, estou falando de música, tá, irmãos? Então, vamos ver os comentários depois. Se você quiser fazer um teste uma vez, vou só subir. Se você sentir essa canção mesmo, você vai ver, nossa, ai, que vontade de deitar, de chorar. Já a outra é tom maior. Até nesse quesito, é irmãos, eu estou trazendo... sardinha aí, hein, não, nem falei para quem torce, E olha, é boa dica, é interessante. Vou dar uma dica para os irmãos. Você que está aí no seu trabalho, tem amigos na escola, você recebe muito essa pergunta. Você é o quê? Você é cruzeirense ou você é atleticano ou você é americano? Aí quem é cruzeirense basta no peito. Não, eu sou cruzeirense, cara. Quem é atleticano é só cristão fazendo isso. Outro erro, porque essa palavra você é pertencente, você pertence. Então quando você fala assim, eu sou cristão, você está se separando do mundo. Sim. Eu sou cristão. Agora, se você fala, eu sou, essa palavra é forte. O meu costume, não sei se vocês vão aprender, mas o meu costume, quando alguém chega perto de mim, e aí, Josino, amigos de trabalho, onde é que eu vou e tal, você é cruzeirense ou é atleticano? Eu falo assim, eu sou cristão. Agora, eu torço pro Atlético. Eu gosto de futebol. Eu torço pro Cruzeiro. Mas eu sou cristão. Isso aí. Já dou uma resposta. Né? Porque, irmãos, até isso nós somos pegos. É verdade. Quando você vê, você está tão envolvido, irmãos, que quando o seu time perde, você perde a graça de ir na reunião. É verdade. Você não vai na reunião porque seu time perdeu. Olha o quanto isso entrou na sua vida. Sim, é verdade. Né? O dia que você está lá para ministrar e o seu time está jogando, seu time ganha, parece que você estoura no louvor, mas a sua motivação não foi por causa do Senhor, foi porque o seu time ganhou. Misericórdia! E às vezes o contrário. Eu conheço irmãos assim, que fica abatido, fica triste, não vê reportagem. Irmãos, esse ser que você declara é muito sério. Sim. Eu não quero brincar com isso aqui. Então, eu mudei minha postura há muitos anos. É interessante. Você é o quê? Atleticano? Eu sou cristão, meu amigo. Interessante. Aí a pessoa assusta. Cristão? Eu falei, sou. Então, você não gosta de futebol? Não. Agora você falou outra pergunta. Eu gosto de futebol e torço para tal time. Mas eu sou cristão. Isso aí. Fica a dica, hein, pessoal? Anota essa aí. Bom, vamos lá. Queria que você compartilhasse aqui com a gente alguma canção que talvez te marcou aí sua caminhada,
ou uma composição sua, algo que realmente assim fez parte da sua vida e te tocou. E se você quiser tocar também, compartilhar aí ao vivo em cores com violão. Ô, Débora, eu não vou falar de uma canção, porque eu vou falar de uma época, de uma geração que marcou minha vida. Então, como eu nasci em 66, e com 6 anos e meio que eu comecei a ter contato com a música, né, e entender sobre música, então, essa geração de 70 até no final de 90, né, você vê esses irmãos que compôs nessa época, né? Azaf, Ademar de Campos, vou lembrar que mais, né? O grupo Novo Alvorecer, não sei se o pessoal já ouviu falar, foi o grupo que eu cresci ouvindo também. Vencedores por Cristo, essa turma aí, todo o trabalho dos Vencedores por Cristo, cada irmão lá que participou, né? O Guilherme Kerr, Sérgio Pimenta, nossa, que composição daquele irmão que o Senhor já levou e está com ele. Então essa geração aí, Koinonia, as comunidades dessa geração de 80, 90, isso me marcou muito. E indo um pouco além, essa questão dos hinos, dos cantor cristão, da harpa cristã. Porque hoje eu consigo abrir o inário do cantor cristão e quando eu vou selecionando eu consigo achar lá umas 170 músicas que eu conheço. Uau. Porque quando eu pego a harpa cristã e começo a olhar, eu folhear, eu sei lá uns 170, 160 que eu conheço e canto. Porque eu vivi uma vida ouvindo e cantando. Sim. Isso não fica gravado de uma hora para outra, né? Então eu não tenho uma canção. Eu tenho essa mescla de irmãos que ao longo dos anos compôs hinos dessa forma, que exaltam o nome do Senhor, que fala da pessoa do Senhor. E aí, o que acontece? Eu deixo uma deixa aqui para os irmãos que mexem com louvor. O que deve te prender a uma canção não deve ser o ritmo nem a melodia, porque isso mexe com a nossa alma. Sim. Se vê uma melodia linda e um ritmo legal, você se apega. Isso é muito fácil. Pode ser a letra que for que vai te tocar. Você se apega. Né? Para um pouquinho e vai na letra. Sim. Tenha o hábito de ler a letra e confrontar com a palavra. Sim. Será que isso aqui está correto? Será que está falando que está correto? Está falando alto mesmo? Está de acordo com a Bíblia? Sim. Faça isso, que o Senhor vai te dar graça de poder realmente selecionar canções e mais canções que exaltam o nome dele. Sim. Né? E essas bandas, né, esses compositores, esses cantores foram suas referências? Sim. Pode-se dizer que sim? Sim, desde criança. O Zé de Paula. Sim. Cantei muito o Zé de Paula. Zilanda Valentim. Sim. O pessoal não deve nem saber quem são essas pessoas hoje em dia, né? Zilanda Valentim. Cantei muito Zilanda. Tive o privilégio de tocar para ela. Fiz serenata junto com Zilanda Valentim. Hoje ela está aí, mora no Água Branca. Uma irmã maravilhosa. Canta muito bem. Então, cada vez que quanto mais velha, a voz mais linda, vai ficando mais linda. Legal. Então eu tive essa referência de irmãos, né, mesmo na simplicidade, canções simples, mas que sempre mostrava ele. Sim. Sempre mostrava a pessoa de Deus. Muito legal. Né? Então tem uma letra de uma música dessas antigas, que quando eu falar, os mais antigos vão lembrar, que fala simples e direto. Ela diz assim, só vou falar a melodia e cantar a frase. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Vou parar aqui, não vou cantar a música toda não, mas eu queria enfatizar isso, é simples. Sim. Mas ele simples, falou, verdadeiro, honesto. Exato, quem tem Jesus, certeiro, irmão, tem né, tudo. a mensagem. Quem não tem, amado, não tem nada. Isso aí. Então, a nossa vida precisa ser aquela esponja que se incha de Cristo. Sim. Para quando alguém te cutucar, te imprensar, te pisar no seu pé, o que vai sair é Cristo, não vai sair você. Isso aí. Boca fala do que o coração está cheio. Quando alguém né? te buzinar no trânsito, te dar um xingo, você vai olhar para ele e falar, Deus te abençoe. Você não vai sair do carro nervoso. Estou dando exemplos simples aqui, irmãos. E assim, invertendo a pergunta, né? Dessa geração de agora, tem alguma referência, alguém que te marque, que te inspira? A gente falou de uma década específica, de um momento específico. Mas e para a galera mais jovem, que talvez assim está nos ouvindo agora, tem alguém que você fala, nossa, isso aqui muito bom. Tem potencial, é muito bom, é cristocêntrico, é bíblico? Olha, primeiro eu vou falar do Chuchu, Alberto de Matos. Ele é um irmão que é referência. Se você quiser conhecer o trabalho dele, 90% do trabalho dele é infantil. Sim. É aquele irmão que veio dos louvores da garotada e depois se tornou a turma do print. Sim. Se você buscar aquilo ali como referência, o irmão ele é muito sério nas letras dele.
E aí vou falar também do Daniel de Souza. Daniel de Souza é outro irmão que tem tido graça do Senhor ao longo dos anos, dessa nova geração, de compor canções maravilhosas, né? A maioria textos bíblicos. Então eu estou lembrando aqui de Daniel de Souza. Os outros que eu falei são antigos, mas estão aqui ainda. Sim, ainda estão presentes, ainda. O João Alexandre está aí ainda, Jorge Camargo está aí, presente, Azaf, Ademar estão aí ainda. E, no geral, irmãos, quando você busca no geral, você não consegue achar talvez um trabalho de ponta a ponta que são canções boas, mas você pode pescar ali no meio coisas boas, né? Então, por isso que aquela pessoa que mexe com louvor, ele precisa ter esse time, né? Você não precisa cantar todas as canções. Lembrei aqui os irmãos da Lagoinha aqui, né? Quantas canções maravilhosas que os irmãos têm, né? Então, a gente precisa ter esse coração e esse intuito de ir diante de Deus, falar assim, essa canção aqui, eu vou ler ela com calma, vou repetir a letra. Não canta não, lê. Porque se você canta, talvez a melodia linda e o ritmo vai te embalar e você vai passar coisas que não deve, vai passar meias verdades que não são verdades. Irmãos, e não é por maldade de quem compôs, vou deixar bem claro, é aquilo que eu falei lá atrás, a criança ela compõe aquilo que ela tem, o adolescente aquilo que ele tem, o jovem que ele tem, o adulto que ele tem, nós precisamos de amadurecimento. Então, aquele que mexe com louvor, que está no meio da igreja envolvido com cântico, ele precisa ter esse olhar, né? Olha, um trabalho novo vou começar a olhar as canções, letra. Tem uma experiência, essa questão de olhar a letra, tem um irmão muito querido, Beto Tavares, tem uma voz linda e tem umas canções maravilhosas. Uma vez ele chegou na loja, eu trabalhava nos anos 90, loja vendendo CDs, ali chamado Mundo Evangélico, existe até hoje, mas na época era uma loja só, e ele chegou lá para levar os CDs que ele tinha acabado de gravar. Eu nunca contei isso ao vivo, assim, para mais pessoas. Aí ele me presenteou um CD, autografou, irmão, que é para você, o meu CD e tal. Eu falei, que bacana, Beto. Eu já tinha conhecido Beto no grupo Servos, um grupo excelente, ali da Floresta. Tem hinos maravilhosos, se você quiser conhecer o trabalho dos Servos, o disco antigo deles tem uns hinos lindos. Beto está lá. E aí ele me mostrou. Quando eu abri o encarte dele estava tudo em minúsculo. Todas as letras, todos os comentários, tudo em minúsculo. Nossa. Aí eu fui lendo, aí Deus em minúsculo, eu falei, Beto, o pessoal errou aqui. Ele falou, o que foi, irmão? Aqui, irmão, está tudo em minúsculo, eles erraram. Ele falou, não, irmão, não errou não, você vai ver que até o meu nome está em minúsculo. Eu falei, Beto, o seu nome pode, o de Deus não. Ele falou, não, irmão, você está indo para um lado, e tentou argumentar, tentou me convencer. Eu falei, Beto, não vai ter jeito, cara. Oh, meu Deus. Não tem jeito. Quando você vai colocar o nome de Deus escrito em algum lugar, eu até no WhatsApp, eu coloco maiúsculo, eu paro tudo e coloco maiúsculo, não coloco minúsculo. Cuidado com esse Deus. Na época não tinha WhatsApp, estou falando de hoje, né? Na época não tinha, anos 90. Aí ele falou, não, irmão, não, obrigado, irmão, obrigado pelo CD. Aí dei um CD nosso, na época nós tínhamos gravado o Parousia, o primeiro CD nosso. Aí dei para ele de presente também, e pedi para autografar, eu não sou disso, mas acabei colocando meu nome lá. Tudo bem. Passou 1 mês, 2 meses, ele volta lá com outra caixinha, recolhendo aquele CD e trazendo os encaixes tudo novo, com o nome do Senhor em maiúsculo. Eu falei, agora sim. A chamada tocou, né? A chamada de atenção tocou em algum momento. O Senhor levou vários irmãos a bater na mesma tecla. Irmãos, o nome Muito de legal. Deus tem que ser colocado em primeiro lugar, o nome do Senhor Jesus em primeiro lugar. Quando for falar dele, tem que ter reverência, tem que se curvar, tem que entender que ele é o cara. Se você quiser falar do jeito certo, mas não, estou brincando. Ele é o Senhor, Amém. O Rei do Universo. Amém. E essa reverência tem que estar nas letras. Sim, em Tudo tem que tudo, ser- né? Nas tudo, nossas atitudes, tudo. no nosso falar. Tudo. Olha, Tijosina, eu vou te dizer que eu acho que a gente vai ter que ter um PodMeb parte 2 para a gente conseguir falar de tudo que estava dentro do nosso escopo falar. Mas eu acho que a gente não poderia encerrar esse episódio sem a gente falar um pouquinho para as equipes de louvor que vão nos assistir, os ministros de louvor que vão nos assistir. Eu hoje faço parte, né, do Ministério de Louvor aqui da Missão. Eu me considero ainda um bebê nessa área, em vista dos meus colegas de ministério que têm aí décadas, né, de prática, de experiência, diante de você também, que tem tantos anos aí. Então, assim, eu me sinto uma iniciante e eu costumo dizer para mim e para quem me pergunta que atuar na área do louvor eu acho que é uma das áreas mais difíceis que tem, assim. A gente
tá ali em cima do altar, né, com um propósito, com um objetivo. Às vezes a gente se sente tão exposto, né, se cometer algum erro, alguma falha, a exposição é tão grande. Essa responsabilidade de... Eu vou usar este termo, mas eu não tenho muito essa mentalidade, né? As pessoas falam sobre conduzir a igreja à adoração, mas diante de tudo que a gente falou aqui, eu vejo que cada um é responsável pela sua própria adoração, né? Então acaba que tira o peso ali de cima do ministro dele ser um animador de torcida, né? De ter que jogar a igreja para o alto, de ter que ser ali um animador mesmo do público. Eu vejo que o propósito não é esse, né? Mas o que a gente poderia dizer para os ministros que estão nos ouvindo, as equipes de louvor? Hoje você participa do Ministério de Louvor da congregação que você participa. Há 40 e poucos anos juntos. Olha só, né? Quem sou eu para estar aqui falando Estamos sobre isso? há 40 e poucos anos juntos lá. Mas assim, os desafios são muitos, né, Josino? Para quem está ali participando da equipe, eu vejo que os ataques do inimigo são muitos também, porque é uma área essencial ali da igreja. Então, o que você poderia compartilhar aí de experiências, desafios, né, conselhos, talvez, para dar para esse líder da equipe de louvor, para quem toca, para quem canta? E aí depois eu vou entrar num outro ponto aqui, não vou jogar tudo de uma vez, não, senão a gente se perde. Ô Débora, primeira coisa, eu preciso falar uma frase que eu aprendi há uns 20 anos atrás e que trouxe muita mudança nos meus princípios. Sim. Essa frase é o seguinte, eu vou falar ela bem lenta para o pessoal anotar e se o Espírito Santo quiser, vai ficar grudado aí no seu coração. O Espírito Santo é quem traz as canções e não as canções que traz o Espírito. Uau. Vou repetir mais uma vez. Sim. O Espírito Santo é quem traz as canções e não as canções é que traz o Espírito. Então a gente se vê muitas vezes invertendo isso. A gente quer cantar essa música agora vai impactar. Vão escolher tal música, a hora que canta o pessoal levanta. A gente esquece que é o Espírito que tem que trazer. E se não levantar, e se não se emocionar, e se não chorar, é porque o Espírito não apareceu e não agiu. Olha só a nossa mentalidade. Então, queridos, isso me ensinou muito. Uma das orações que eu mais faço em início de reunião, que a gente tem que parar para estar orando depois de arrumar os instrumentos, uma das orações que eu mais faço e que eu mais ouço no meio dos irmãos que faz parte da equipe é: Senhor, qual as canções que o Senhor quer ouvir hoje? Sim. Senhor, traga as canções que estão no teu coração. Essas são as orações que a gente mais faz ao longo desses 40 anos. Sim. Até hoje. A gente nunca se sente capaz, depois de quase 40 anos, eu consigo. Eu tenho condição de estar aqui. Então, irmãos, dependência, voltando lá atrás. Sim. Se você se acha, você já saiu do lugar da dependência. Sim. Então, a obrigação, e aí a gente pode falar bem claro, a obrigação de trazer as canções é do Espírito. Ele está envolvido nisso. Sim. Ele está envolvido nessa questão de adorar o Pai. O Espírito Santo move tudo para Ele, tudo para Deus, nada para o homem, tudo é para Deus. Então, se você está na dependência do Espírito, então as canções vão fluir dele, para Ele mesmo. Então, cai aquele peso que você tem de ficar na frente, preocupado que você que vai gerar alguma coisa na congregação. É verdade. Quem vai gerar alguma coisa no resto da igreja é o próprio Espírito Santo. Desde o que está na portaria ao que está aqui na frente sentado. Sim. O Senhor não está esperando que quem está com o microfone o adore. O Senhor não está na expectativa que quem está com o violão o adore. O Senhor está na expectativa que um povo reunido para dentro do nome dele o adore. Sim. Então pode acontecer, estou falando uma história aqui, pode acontecer que num culto completo o Senhor receba a adoração de uma criança lá que falou sincero, de coração, na dependência do Espírito, uma coisa para ele. E o restante todo passou batido. Sim. Porque todos buscavam aquilo que agrada a si mesmo. O agrado da sua própria alma, da sua vontade. Hoje o culto vai ser uma bênção, que eu vou levar essas canções aqui, que sempre que a gente canta é bom demais. Então a gente quer colocar a mão sempre. Sim, é verdade. Eu estou falando a gente porque eu estou nesse bolo aí, queridos. Eu estou nesse bolo aí o tempo todo. A gente quer colocar a nossa mão. Nossa, essa música aí eu sei de cor, essa música eu toco bem, essa música pode deixar que eu levo, essa música... A gente vai confiando. Olha aqui. Onde é que está a dependência? Sim. Nós falamos no início do programa. Sim, é uma vida de verdade. dependência. É verdade. Então, queridos, quando nós chegamos diante do Senhor para reunir, o conselho que eu dou para os irmãos é aquilo que o Senhor tem me dado a fazer. O Senhor depende do Senhor. Se o Senhor não agir, não tem sentido eu estar aqui. Sim. Não tem sentido. E sabe uma coisa que atrapalha muito esse agir do Senhor?
A falta de perdão no meio do povo de Deus. É mesmo. A gente, às vezes, leva essa questão do perdão muito assim, Sim. passando a mão na cabeça. A gente não vai de acordo com a palavra. Se você for buscar lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus fala de perdão, é muito sério. Sim. A falta de perdão te adoece. Sim. A falta de perdão, você deixa de falecer no tempo certo por causa dela. Sim. Já vi várias pessoas que deixou de ir no tempo certo, sofreu. Só depois que perdoou, que ele foi liberado para falecer. Eu não estou brincando, irmãos. Eu estou falando coisa séria aqui. Olha só. A falta de perdão te leva a mostrar que você não está nem aí para Deus. Sim. Você não reconhece o principal perdão que ele teve sobre a sua Sim. vida. E isso atrapalha a sua vida como cristão. Sim. Muitas vezes tem pessoas na frente ministrando, cantando, mas não perdoa. Sim. Tem irmãos da congregação que ele olha para ele, mas não consegue conversar, porque ele está magoado. Irmãos, tem muita coisa complicada que a gente tem que colocar para fora. E a gente está falando da congregação e às vezes isso acontece em cima do altar, né? A equipe de louvor espera que haja um grande mover sobrenatural, mas tem coisas que precisam ser consertadas até... Né? Exatamente. E a própria palavra diz, no quesito de ofertas, dízimos, mas eu vejo também isso como uma oferta de louvor, uma oferta de adoração. Se você tem algo contra o seu irmão, deixa sua oferta de lado, deixa ali de lado, vai lá, conserta, depois você volta e entrega. E realmente isso é muito sério. Né? Se você for, eu não vou trazer o texto, vai ser longo, mas busca lá quando Jesus começa a falar do perdão, que os discípulos perguntam, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Pega aquele texto e continua lendo, não para ali não. Sim. Continua lendo o contexto todo, você vê como é que termina ele. O que o Senhor fala no final? Sim. Se você não perdoa o seu irmão. O que é? Como é o peso do não perdoar? Sim. Então, Débora, a gente está convivendo com muitos irmãos no meio do povo de Deus, fazendo as coisas para Deus, mas que tem mágoas e guarda rancor de irmãos. Sim. Como é que ele vai fluir? Sim. Como é que vai ter unção? É verdade. Então, o problema não é só essa questão de eu estou ministrando, não estou ministrando. O problema é se você está com a vida nos pés do Senhor, entendendo que você precisa ter um coração em todos os quesitos, principalmente nessa área do perdão. Exatamente. Eu tive o privilégio, de trabalhar com vocês aqui 1 ano e meio, né? Sim. Se os irmãos não sabem, eu trabalho dando aula de violão, técnica vocal, solfejo, isso já há quase 30 anos, que é o meu trabalho. Né? O Senhor tem me sustentado dessa maneira. E eu tive o privilégio de estar com vocês aqui por 2 períodos, um deles 1 ano e meio, né, dessa última vez, trabalhando com vocês. Questão de voz, questão dos instrumentistas e tal. Mas todo momento que eu ia conversar com vocês, isso é prova disso. Sim. Eu falava dessa questão de não é só cantar, não é só tocar bem. Sim. Precisa ter uma vida. O instrumento que está sendo expressado aqui não é o instrumento bateria, violão, é a vida. Sim. Nós somos instrumentos na mão de Deus, e se ele é tocado pelo Espírito Santo, o maestro, se ele está afinado, né? Não depende de uma voz afinada, depende de uma vida afinada. Sim. A gente tem que entender. Sim. Às vezes a gente julga que a pessoa vai cantar para Deus, tem que ter a voz afinadinha. Não, é bom ele correr atrás disso, claro, técnica e tudo. Mas se ele cantar bem, mas não tem uma vida afinada, o que adianta ele cantar bem? Sim. Vamos pegar um gancho nisso aí? Débora, nós estamos passando Não, tempo. eu vou te falar, gente. Desculpa. Vamos só pegar um gancho nisso aí. Uma coisa que a gente ouve muito é o que é importante, técnica ou unção? E vai bem diante disso aí que você acabou de falar. Não precisa ter uma voz... Aliás, não adianta ter uma voz muito afinada, mas seu coração não está em Deus. Então vamos corrigir. Vamos lá. Técnica ou unção para cantar, não para louvar e adorar. Sim. Vamos deixar bem claro, porque às vezes as pessoas estão embolando. Nós estamos todo tempo falando que adoração e louvor é vida, não é canção. Ok? Então vamos deixar bem claro. Então agora vamos falar de cantar. Tem um texto na Bíblia só que eu achei, até então, né? Eu acho que é Salmo 33, alguma coisa, Salmo 133, 3, alguma coisa assim, que fala: entoai bem, ou cantai com arte e com júbilo. Coloca as duas coisas. Júbilo tem a ver com alegria, com intensidade, e arte tem a ver com perfeição do que vai fazer. Ok? E até mesmo a gente vê, quando o Senhor separa as tribos para ser, ele separa cantores, pessoas que já cantavam. Então esse aqui está separado porque canta e tal. E sempre na frente das batalhas, às vezes colocava os cantores, os tocadores, os músicos. Ok, então tem a técnica envolvida.
Ok, queridos? Então, se vai servir nessa área, é importante que você busque ter técnica. Sim. Você tem que se correr atrás de aprender a Sim. tocar bem, né? Uma vez você vai servir ao Senhor e aos irmãos Sim. nessa área. Não necessariamente quer dizer que se a pessoa toca bem, ele tem que estar ali. Sim. Porque não adianta ele tocar bem, mas não ter uma vida com o Senhor. Sim. Não ter compromisso. Não ter compromisso, né? com o Senhor. Então, peraí. O Senhor vai olhar a técnica dele ou o coração dele? Uhum. Então, irmãos, não tem como fugir. Quem toca bem ou canta bem precisa buscar unção. Porque sem unção é panela vazia, lata vazia batendo. É o sino que bate lá e Sim. não causa nenhum efeito. Sim. Então, essas duas coisas, para quem serve, precisa andar junto. Mas se tiver a escolher, irmão, escolha a unção. Sim. É melhor você ter unção cantando desafinado, porque não tem quem serve com o coração Sim. sincero, do que você ter tocadores excelentes lá na frente, sem unção. Sem vida de adoração. Onde é que vai estar o Senhor nisso? É verdade. Então, eu acho que cabe a cada um ir diante do Senhor e falar assim, É verdade. como eu estou fazendo? Sim, me aperfeiçoa, me ajuda a melhorar. Me ajuda a buscar essa perfeição, mas sem perder a unção, Senhor. Sim. Sem perder a simplicidade, né? As pessoas mais difíceis de ser tratadas no povo de Deus são os músicos, quem toca. Esses são os mais difíceis. Aí, em segundo lugar, os que cantam bem. Sim. Porque a gente nunca quer ouvir crítica, a gente nunca quer ouvir que o nosso instrumento está alto, mandar Sim. abaixar, nunca quer ouvir que você entonou em tal lugar, você não Sim. toca, ou então seu microfone está... A gente não quer ouvir. Sim. A gente já se põe ali e fala assim, não, eu canto, se eu não for na reunião hoje ninguém toca, se eu não aparecer eu quero ver como é que vai ter louvor, a gente se coloca nesse lugar. Então, que o Senhor nos dê graça de entender que é Ele em primeiro lugar. Amém. E quanto mais você entende dele, mais para baixo você tem que ficar. É verdade. Quanto mais você ganha em termos de técnica, mais simples você tem que buscar ser Sim. diante do Senhor, diante dos irmãos, para você servir. Sim. Porque só sua técnica, só seus acordes bonitos, as notas vão falar dele sempre, mas e a sua vida? Sim. Quem está executando? É verdade. Então, É verdade. acho que a unção é extremamente importante. É verdade. Davi tocava bem, mas tinha unção. Está Sim. bem claro lá no texto, se você ler. Sim. Um rapaz que toca bem e é cheio do Espírito Santo, é cheio Coração do Senhor. de servo, né? Exatamente. Muito bom. Faz toda a diferença. Amém, gente. Olha, nós precisamos encerrar. Vamos encerrar. Tinha muita coisa ainda para nós falarmos. Nós vamos encerrar com uma canção Sim. de louvor, de adoração a Deus. Desde já eu queria agradecer, Josino, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por compartilhar esses ensinamentos tão preciosos, tão maravilhosos, que Deus continue te dando graça, te sustentando para você continuar a sua jornada cumprindo o propósito que Ele tem para a sua vida, para a sua família, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, a te abençoar mesmo e dizer para você que está nos assistindo que o Josino, ele é professor, né, de canto, de música. Então, se você precisa aí de uma consultoria, de um acompanhamento, ele faz as aulas de forma particular, em grupos também, em equipes de igreja, online, presencial, né? Então, busca aí o Instagram dele, Josino Lopes. Lá vai ter todos os contatos. A gente vai tentar colocar aí na tela também. Procura ele, eu tenho certeza que ele vai ter o maior carinho, o maior prazer de ajudá-los, né? E você vai estar sendo canal de bênção também para a vida dele, que é um músico que depende disso, depende do Senhor em primeiro lugar, né? Mas que também é importante para ele aí. Então, nós vamos encerrar com uma canção. E desde já eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui, nos ouviram até aqui. Quer falar algo para encerrar antes de cantar? Só dizer, pessoal, que eu não sou muito de ficar na rede Instagram, Facebook. Você vai me achar com mais facilidade no WhatsApp. WhatsApp eu respondo rápido. Ah, ótimo. Mas eu não sou de ficar visitando o Instagram, visitando... Ótimo, nós vamos colocar então contato para você falar direto com ele. Eu prefiro conversar direto com vocês. E eu vou cantar uma canção aqui que fala sobre o tópico que a gente comentou, sobre a falta de perdão no meio do povo de Deus. Sim. Eu queria cantar essa canção, o Senhor me deu essa canção um tempo atrás e eu creio que pode falar muito ao coração de quem estiver ouvindo e atento à letra e preocupado com essa questão do perdão. Amém. Ela diz assim: no Pai, o sentido do perdão, no Filho, a prova do perdão, no Espírito, o
caminho para perdoar, perdoar é dom de Deus no Pai. O sentido do perdão no Filho, a prova do perdão no Espírito, o caminho para perdoar, perdoar é dom de Deus. Quem perdoa ama mais, quem perdoa vive mais, quem perdoa tem a paz, quem perdoa morre ali, quem perdoa toma a cruz, quem perdoa dia a dia se parece com Jesus. Perdoar é ir além, perdoar é liberar alguém, perdoar é dom de Deus, perdoar é reconhecer a cada instante que vive mergulhado na imensidão do perdão de Deus. Perdoar é ir além, perdoar é liberar alguém, perdoar é dom de Deus, perdoar é reconhecer a cada instante que vive mergulhado na imensidão do perdão de Deus que nos perdoou em Cristo Jesus. Eu queria fechar aqui também falando uma propaganda sobre o Marlon, meu sobrinho que está ali na mesa. Ele pretende, né, em pouco tempo, estar podendo estar gravando aqueles irmãos que querem gravar algum CD. Então o Marlon está aprendendo a mexer ali. Eu já gravei um CD com ele, que é o CD da Anna Baker, e estou gravando agora com ele o nosso CD, o mais novo, com 15 louvores de composições próprias. Um do Chuchu, uma canção lá é do Chuchu, né, Alberto. Se vocês quiserem conhecer um pouco a canção dele que não seja infantil, vai estar no nosso CD. E muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Tá? E aquele irmão que quiser nos ajudar, nos convidando para as aulas, né, para dar aulas de violão, de técnica vocal, a gente vai lá tentar aprender com vocês e ensinar aquilo que nós temos aprendido ao longo dos anos também. Obrigado. Amém. Muito obrigada, Josino. Muito obrigada, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio.